Jujutsu Kaisen voltou. 泣いてる？泣いたら慰めてくれるか。 O primeiro episódio da segunda temporada estreou ontem da Crunchyroll e, claro, o vosso nerd não perdeu tempo nenhum e trago já aqui hoje a minha opinião sobre o primeiro episódio de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen é um dos animes com mais relevância nestes últimos tempos, tem sido bastante famoso e não é para menos. Traz-nos uma história bastante interessante de criaturas e poderes sobrenaturais e uma animação feita pelo estúdio Mappa que deixa muitos outros estúdios com água na boca. Olá, o meu nome é João e hoje aqui na Hora do Nerd vamos discutir todos os aspectos e todos os detalhes do primeiro episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Vamos a mais uma Hora do Nerd. Ora bem, meus nerds, vamos então aqui dividir as coisas para podermos falar bem delas todas sem haver confusão, ok? Apesar da intro neste primeiro episódio ter sido a meio ali do episódio, vamos atacar primeiro esta parte, porque acho que é uma das partes mais importantes também do anime, especialmente Jujutsu. Na primeira temporada tínhamos a abertura que tínhamos, não é? E até porque nos próximos episódios já não deve ser assim. A música da intro chama-se Ao no Sumika. O no saiu um bocado em inglês. Ao no Sumika. E sinceramente eu gosto mais desta do que da primeira por uma simples razão. É mais fácil de cantar. Pois é, aqui o vosso nerd gosta muito de cantar as intros enquanto está a ver os animes. Epá. Pronto, fica já aqui o segredo entre nós, já contado. Apesar disto, acho que esta intro é uma abordagem diferente àquilo que é Jujutsu Kaisen. A primeira intro do anime da primeira temporada é um pouco mais agressiva do que esta, mas é provável que isto seja de propósito. Isto porque, na minha opinião, a primeira temporada do Jujutsu Kaisen é muito mais dark, tem mesmo toda aquela vibe de maldições e assombrações, enquanto que esta segunda temporada vai servir mais para percebermos bem o passado entre Gojo e Geto, por isso não vai ter um ênfase tão forte nas maldições e todas aquelas coisas. Acredito que nesta temporada seja um ambiente muito mais triste do que dark, do que sombrio. Posto isto, a música, na minha opinião, é bastante boa. Quanto às imagens que aparecem na intro, perfeito. Para o arco que é, para a temporada que é, não podíamos pedir mais. Refletem imenso a proximidade que nós vamos ver entre Gojo e Geto. Dá ali alguns spoilzinhos, mas nada de especial. Aparece basicamente todas as personagens, mas que também apareceram todas elas já quase neste primeiro episódio. Talvez só por segundos, mas já apareceram. E até porque eu acho que também já toda a gente sabe quem é o vilão deste arco, não é? Portanto, já toda a gente viu os trailers, já toda a gente percebeu quem é o vilão. O vilão também apareceu no final do episódio. E por isso é que eu acho que esta abertura não dá assim tantos spoilers como às vezes acontece. E também com certeza já devem ter percebido que aquela rapariga com o uniforme escolar japonês, que aparece também na introdução, é a Star Plasma, a vessel que Gojo e Geto ficaram incumbidos de escoltar. É a missão deles neste arco, portanto também acho que já toda a gente entendeu quem é aquela rapariga que aparece na intro. Por isso, o interessante mesmo desta abertura é mesmo nós vermos a proximidade da relação que Gojo e Geto tinham naquela altura enquanto eram os dois estudantes na escola de Jujutsu. Antes de mudarmos de tema, tenho-te a dizer que se gostas da intro da Jujutsu Kaisen temporada 2, também tens que gostar deste vídeo. E por isso deixa o teu Genki dá-me like, subscreve o canal se ainda não o fizeste, tens aqui imenso conteúdo de anime em formato de shorts, em formato longo, é só escolheres, é só ver, tens aqui já muito tempo para te entreteres, ok? Agora, meus nerds, vamos então falar da animação, porque este é também um dos aspectos mais importantes de hoje em dia. Quando nós estamos a ver um anime agora conta muito a animação, antigamente se calhar passávamos isso um pouco ao lado, também porque a tecnologia não deixava ser muito melhor, e na minha opinião sincera, estranhei um pouco. Está diferente e eu não sei se consigo explicar bem como é que está diferente. Primeiro, teve imensos elementos em 3D. Quem acompanha aqui o canal já sabe que eu odeio elementos 3D no anime, mas atenção, este 3D não o vi ser aplicado às personagens. Pá, para mim é ótimo. Eu, por exemplo, posso-vos dar o exemplo de Chainsaw Man. Eu odiei a primeira transformação de Denji, toda em 3D, pá, eu odiei aquilo. Apesar de que Chainsaw Man é muito bom, mas 3D, não, por favor. Quanto à animação em si, lá está. É difícil de explicar. É boa, sem sombra de dúvida que foi boa, mas está diferente.
Também ainda não vimos, por exemplo, nenhuma manifestação da energia amaldiçoada, aquilo que eles usam para atacar as maldições, e espero sinceramente que não alterem, porque eu sempre gostei da forma como aquela energia foi apresentada, ok? E por isso, neste aspecto, meus nerds, eu ainda não vos consigo dizer se gosto mais, se gosto menos, porque é preciso ali ver uma batalha, como por exemplo tivemos a batalha de Yuji contra a Anami, portanto ainda temos que perceber ali muito bem o que é que está a acontecer com Jujutsu Kaisen. O que é verdade é que a animação está top. Agora que já falámos da abertura e da animação do episódio, a animação eu peço desculpa, mas realmente não consegui dizer muito mais, temos que esperar por outros episódios, vamos aqui conversar um pouco sobre o que realmente aconteceu dentro do episódio. Chegámos àquele ponto. Não vou dar assim grandes spoilers se ainda não viste, portanto podes continuar a ver o vídeo, não tem problema nenhum. E aquilo que eu tenho a dizer sobre o episódio é que foi super bem construído. Tenho mesmo de tirar o chapéu aqui ao estúdio e ao criador do mangá. Pronto, evidentemente o anime segue aquilo que aconteceu no mangá. Este arco vai ter apenas uns 5 ou 6 episódios até mudar de novo para a atualidade que nós estamos habituados a ver em Jujutsu Kaisen, onde começa com o arco do incidente de Shibuya. E por isso eu estava com um bocadinho de medo que isto não fosse lá muito bem apresentado, ou que fosse um pouco apressado, digamos assim. Mas não, eles em apenas 20 minutos de episódio, já contando com a abertura e com a saída do episódio, conseguiram na perfeição encaixar todas as personagens que tinham de encaixar, porque tinham mesmo, aquilo é do passado, portanto os personagens que nós já conhecíamos tinham que aparecer, evidentemente. Encaixaram ali um pouco também sobre o relacionamento de Gojo e Geto, a missão que eles vão ter, por exemplo, e ainda conseguiram dar aquele tal cheirinho do vilão no final do episódio. Por isso, espetacular. Depois, para além da extremamente ótima construção do episódio, achei bastante interessante ali aquela interação de Gojo com Geto enquanto eles estão ali naquele pequeno jogo de basquetebol. E eu espero que vocês também tenham reparado mesmo que eu, que parece que os papéis entre os dois estão completamente invertidos. Geto já no início do episódio tinha dito que tinha escolhido ser um feiticeiro de Jujutsu para ajudar os mais fracos, coisa que na atualidade do anime não é assim, e ele refere-se até aos humanos normais como macacos, portanto não é mesmo de tudo o que ele quer, enquanto que o Gojo quase que tem ali um desdém pelos mais fracos. E agora fiquei bastante curioso para perceber o que é que raio vai acontecer neste arco para que isto mude assim tão radicalmente. Portanto, esta pequena história promete muito. Também neste episódio, Gojo e Geto são atribuídos à missão de escolta para a Star Plasma Vessel, que é nada mais nada menos uma rapariga que vai ser absorvida pelo Tengen Imortal. Eles explicam isto no episódio para que o Tengen, que é o feiticeiro de Jujutsu que ajuda todos os outros a ter um poder espetacular e ajuda todos os outros a criar as barreiras, ou seja, distribui assim um pouco do seu poder por toda a gente, a que possa viver mais 500 anos sem que fique maluquinho da cabeça. Um pouco macabro, não é? E parece que esta missão vai então mudar a vida dos dois feiticeiros de Jujutsu mais poderosos daquela altura, porque já na altura o eram. Em resumo então, a estreia da segunda temporada de Jujutsu Kaisen foi muito boa. Uma intro para mim que é melhor do que a primeira, com uma música que fica bastante no ouvido, com imagens espetaculares sobre o relacionamento entre Gojo e Geto, ótimo. Uma animação diferente da primeira temporada, mas ao mesmo tempo também boa. Como se costuma dizer, primeiro estranha-se e depois entranha-se. E um episódio que foi todo ele muito bem construído. Se eu tivesse que dar uma nota a este primeiro episódio, seria 8 de 10 e só não seria mais porque realmente ali a animação está-me a deixar ainda com um pouco de dúvida sobre o que é que vai acontecer, mas mesmo assim acho que é uma boa pontuação para um episódio, não é? E tu, Manars, o que é que achaste sobre este primeiro episódio do Jujutsu Kaisen? É agora que tu vais aí comentar em baixo, que é para eu saber a tua opinião também, claro que eu quero saber, e também para discutirmos um pouco sobre o que foi esta estreia de Jujutsu Kaisen temporada 2. Até à próxima Hora do Nerd.